Meu nome é Alan, tenho 34 anos, trabalho com comércio de resinas. Eu sempre ouvi falar muito mal da Igreja Universal. Eu lembro que eu assistia o noticiário pela TV. E nesse noticiário, eles falavam muito mal da igreja. Eles falavam que a igreja ela se aproveitava da falta de intelectualidade das pessoas ou das pessoas mais humildes para tirar dinheiro delas, conseguir recursos próprios para benefícios próprios, né? E até mesmo nas outras denominações, a gente ouvia falar mal da igreja também, né? Então, a imagem que eu fui criando da igreja foi uma imagem negativa, porque na minha concepção, o Bispo Macedo, sendo o líder da Igreja Universal, ele só tinha um objetivo único, que é tirar proveito das pessoas humildes, tirar o dinheiro que elas tinham. Uma das coisas que também fez eu criar maus olhos com a igreja foi justamente a Fogueira Santa. Eu ouvia falar, não entendia bem o que era, mas eu ouvia falar. E inclusive foi temas também de reportagens na época, e falando que o bispo ele fazia esse tipo de evento na igreja, né, para arrecadar dinheiro, e esse dinheiro era justamente para manter o seu conforto e os seus bens materiais. Aquilo acabava influenciando nos meus pensamentos, né? Então os maus olhos que eu tinha da igreja era que assim, ela foi construída justamente para isso, para poder fazer todo um esquema para arrecadar dinheiro para benefício próprio. Eu sempre busquei realizações na minha vida, só que todas elas eu fui frustrado. Vida sentimental, vida familiar, profissional. Fiquei doente, tive o início de uma depressão. O médico não conseguia me diagnosticar, não conseguia me ajudar. Passou alguns remédios, mas que não surtiram efeito nenhum. E aí então a minha mãe ela fez o convite para ir para a igreja. Ela fez esse convite e ela me levou para a igreja. Eu fui todo receoso, porque ainda estava na minha mente que ali era um local somente para tirar o meu dinheiro. Só tirava o dinheiro das pessoas. Então eu fui receoso. Então tudo que o pastor falava, eu lembro que eu ficava consultando a Bíblia e ficava questionando dentro de mim. Mas por que isso? Mas só que mesmo com tudo isso, quando eu entrei na igreja, eu já tive um sinal de Deus, porque eu tive paz, coisa que eu já não tinha. Eu não tinha paz dentro de mim. Então eu falei assim, eu vou lá de novo. Mas eu fui lá desafiando. Eu fui lá e falei assim, bom, se tudo que estão falando a respeito, se tudo que aquele pastor falou lá também é verdade, aquela palavra que ele deu no altar, se aquilo for verdade, então eu vou passar a praticar. Se também não der resultado na minha vida, eu saio falando mal para todo mundo dessa igreja. É simples. E foi o que eu fiz. Fui no segundo dia, fui no terceiro dia. E aí, quando eu menos espero, eu estava indo todos os dias, porque eu estava vendo mudança na minha vida gradativamente. E eu cheguei numa época na igreja que também se falava muito da Fogueira Santa. Só que eu já tinha ouvido através de noticiários a respeito da Fogueira Santa. Então eu tinha aquela péssima imagem com relação a isso. Mas eu passando a participar das reuniões, eu vi que tudo que ali o homem de Deus ele passava, ele ensinava, ele passava a fé da Fogueira Santa, era o que já estava na Bíblia, é o que estava na palavra. E aí então, após eu entender e deixar de lado o meu preconceito, eu também participei dessa Fogueira Santa. Naquele momento que eu tinha chegado na igreja. E eu fiz pela minha vida espiritual. A minha primeira Fogueira Santa foi pela minha vida espiritual. E aí após a Fogueira Santa, após eu subir no altar, Deus ali ele confirmou o Espírito Santo em mim. Ele confirmou. Então, ali eu já tinha certeza que Deus era comigo. Eu já tinha certeza que Deus ele não só estava do meu lado, não estava comigo à minha frente para me guiar, não, ele estava dentro de mim. Dentro de mim. Hoje, graças a Deus,
a minha vida é completamente mudada, ela foi transformada. Hoje eu sou abençoado na minha vida sentimental, na minha vida espiritual, na minha saúde. Hoje eu tenho saúde, coisa que eu não tinha antes. Eu sou feliz porque Deus ele está dentro de mim. O Espírito Santo ele me completa. Então, todo esse tempo eu vivi sem o Espírito Santo por conta de um preconceito com relação à igreja. Se eu tivesse chegado antes, eu teria recebido antes e as coisas na minha vida teriam sido completamente diferentes. E eu faço um desafio para você. Você que tem preconceito com a igreja, você que também teve os seus pensamentos a respeito da igreja influenciado pela mídia, pelas fake news, vem tirar suas próprias conclusões. Deixa a sua carteira em casa, se a sua preocupação é essa, deixa tudo em casa. Vem do jeito que você está, com os seus problemas, assim como eu cheguei aqui na igreja com todos os meus problemas, com a vida completamente destruída. Vem desse mesmo jeito e eu faço um desafio com você. Se a sua vida não mudar, igual mudou a minha.